Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula sobre frações, tá? Faz parte daquela playlist de matemática básica que eu comentei com vocês, tá? Essa aula vai ser sobre noções de frações, tipos de frações, reduções de frações ao mesmo denominador e até a parte de operações, que é a parte mais fácil da aula. Gente, vamos começar pelo princípio. O que é uma fração? Uma fração é um número racional que representa quantas partes um inteiro ou um todo foi dividido ou repartido, ou seja, é uma razão entre alguma coisa. Para ficar fácil aqui para vocês, vamos exemplificar aqui, tá? Não presta muita atenção no que está escrito, presta atenção aqui na fração. Pensa comigo, isso aqui é uma pizza e ela tinha 4 pedaços, certo? Se o meu irmão comeu 2 pedaços dessa pizza, eu vou ter 2 quartos de uma pizza, certo? Porque foram retirados, perdão, porque foram retirados 2 pedaços da pizza, certo? E de um total de 4, certo? Então, essa parte de cima é a parte numérica da fração, representa quantas partes foram retiradas do inteiro. E é aqui que a gente volta para a notação. O x e o y são chamados o x respectivamente de numerador, então é a parte tomada do inteiro, e a parte de baixo, o y, é a parte chamada denominador. Então ela denomina quantas partes a fração foi dividida. Quantas partes daquele meu inteiro, aquela minha barra de chocolate foi dividida. Geralmente a gente tem uma barra de chocolate dividida em 10 pedaços. Se eu pegar 2, vai sobrar 8. Então 2 de 8. Entendeu a relação? Vale ressaltar que o denominador ele tem que ser diferente de zero, tá? Porque senão a gente vai entrar numa indeterminação, mas isso não é assunto para essa aula, tá? Então guarda aí, numerador, partes tomadas do todo, denominador, partes que o todo foi dividido. Agora a gente entra na parte de tipos de frações. Gente, existem 3 tipos de frações, tá? Fração própria é aquela fração no qual o numerador ele é menor que o denominador, então é uma fração normal. Eu tenho 2 quartos, isso é normal de acontecer, gente. 3 quartos, então aqui é a representaçãozinha da nossa pizza. Eu peguei uma pizza, tinha 4 pedaços, eu comi 2 pedaços e veio minha irmã e comeu mais um pedaço. Quantas pizzas sobraram? Um pedaço. Então quantas partes foram comidas? 3 de 4 partes, ok? A fração imprópria é a fração que o numerador ele é maior que o denominador, e isso acontece pelo seguinte motivo. A gente tem uma fração aqui, 4 quartos, e a gente vai somar ela com o restante. Opa, com o restante. Então, aqui a gente tem uma pizza inteira, tá? Isso aqui representa um inteiro. E aqui a gente tem uma parte de uma pizza. Então, sobrou... Eu tinha 2 pizzas, uma portuguesa e uma de milho, tá? Só que eu vou juntar numa mesma caixa. Quantas pizzas eu vou ter? Então, se a gente manter aqui a base, a gente vai ter o 4 e aqui eu vou ter o 5, tá? Então ficou 5 quartos, tá? É basicamente isso, tá, gente? Frações equivalentes é a última parte de frações, tá? De tipos de frações, tá? Frações equivalentes, isso pode ser trivial para mim, mas para alguém não pode ser. Então eu vou tentar explicar da melhor maneira. São frações que, por mais que sejam diferentes na parte numérica, elas vão representar a mesma coisa, tá? Vão representar a metade de alguma coisa ou vão representar a mesma parte de um inteiro, tá? Então, um meio é equivalente a 2 quartos, porque ambos vão representar a metade de alguma coisa, ok? Para gerar uma fração equivalente, temos que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então aqui está o exemplo. Eu quero saber que fração que é equivalente a 3 meios, certo? Então se eu multiplicar em cima e embaixo, tá vendo aqui comigo, gente? Multipliquei por 2 em cima e por 2 embaixo. Eu vou obter a fração 6 quartos. Então eu sei que a fração 6 quartos é equivalente a 3 meios, certo? Se eu multiplicar 3 meios por 5 em cima e embaixo, eu vou obter que a fração 15 décimos também é equivalente a 3 meios. Pode parecer algo absurdo, mas não é. É a questão de equivalência na matemática, tá bom? Gente, agora a gente vai entrar na parte de redução de frações ao mesmo denominador. Gente, primeiramente eu vou tentar explicar aqui para vocês o que serve.
Veja comigo essa fração aqui, 4 quintos e 6 sétimos. Eu quero saber qual que é maior. De antemão a gente já sabe que 4 quintos vai ser menor que 6 sétimos. Mas e se eu não tiver certeza dessa? Eu vou ter que reduzir os denominadores, então essa parte aqui, a um mesmo número para fazer a comparação apenas no numerador. E isso fica muito mais fácil. Então, gente, a redução ela acontece da seguinte forma. Eu tenho aqui, eu quero descobrir qual que é maior, qual que é menor. Eu vou pegar os denominadores e vou fazer um mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é dividir esses números por números primos, tá? Números primos são números que apenas têm 2 divisores, tá? Logo mais eu vou fazer uma aula sobre números primos, fiquem tranquilos. E é basicamente isso, eu vou dividir primeiro. Eu poderia dividir aqui primeiro pelo 3, depois pelo 5. Tanto faz, a ordem aqui não muda muito. E aqui a gente vai obter um número. Esse número que a gente obtém dessa multiplicação que sobra dos divisores aqui é o 15. E esse 15 é chamado de mínimo múltiplo comum. Então é um número mínimo que é comum entre os dois, tá? Aqui a gente vai ter uma nova fração. Então essa fração vai ser equivalente a essa, certo? Se aqui embaixo virou 15, quantas vezes eu multipliquei o denominador para virar 15? Eu multipliquei 5 vezes. Então é só multiplicar o numerador por 5, eu vou obter o 10. Aqui é a mesma coisa. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 15 para ter esse 5? Quantas vezes eu tenho que multiplicar esse 5 para obter o 15? Eu tenho que multiplicar 3 vezes. Então se eu multiplicar 3 vezes, eu vou obter o 15. Se eu multiplicar 3 vezes o 4, eu vou ter o 12, gente. O 12, tá bom? Tava 20 por algum motivo, gente. Me perdoem, tá? Um exemplo aqui que eu vou entregar aqui pra vocês, tá? É essa fração aqui. 5 meios, 3 quartos e 2 quintos. Gente, eu quero saber qual que é maior e qual que é menor. Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum e vou achar o denominador da fração e vou ver a equivalência de cada um dos números. Eu encontrei o 20 aqui, então é equivalente a eu multiplicar o 5 por 10. Eu vou obter o 50. Aqui eu encontrei o 20, é a equivalência de eu multiplicar o 3 pelo 5, certo? E aqui é a equivalência de eu multiplicar o 2 pelo 4, certo? A finalidade de redução de frações ao mesmo denominador é que com isso podemos somar e subtrair frações ou até comparar qual é maior ou menor, tá? E é para isso que existe, tá? Então, se a gente vier aqui na comparação, denominadores iguais, a gente vai fazer a comparação entre os numeradores. Isso é básico, isso é simples. Eu sei que o 3 é menor que o 4, então 7 quintos é maior que o nosso querido 3 quintos, tá? Esse sinal aqui significa maior, tá? Beleza? Situação 2. Se os denominadores forem diferentes, aí entra o caso do MMC. A gente vai fazer o MMC entre os denominadores e vai encontrar o MMC, certo? A gente vai fazer a divisão a decomposição em fatores primos, que é o que a gente chama de MMC. Vai encontrar o número, que é o próprio MMC. E aí a gente vai fazer a comparação por proporcionalidade, tá? Por equivalência nas frações, certo? E é basicamente isso, tá? Operação entre frações. A gente tem dois casos, tá? Isso na multiplicação, isso na soma e isso na subtração. Os dois casos são os seguintes: eu tenho uma soma, porém os denominadores são iguais. O que eu faço? O que eu faço é simples. Eu vou manter a base. Então, o denominador é chamado de base também. Então, vamos intitular aqui base, certo? Essa é a base da fração. Então eu mantenho a base e somo apenas os numeradores. Se eu somar 10 com 3, eu vou obter o 13, correto? Então vamos chamar de cabeça, cabeça da fração, certo? Tá. E se eu acontecer de eu ter denominadores diferentes? Gente, é o MMC, basicamente isso. Então eu vou pegar
vou ver qual que é o MMC entre o 5 e o 6, vou fazer a decomposição em fatores primos, encontrei o MMC, eu vou fazer a proporcionalidade, né? Quanto que alterou no denominador para chegar no 30, né? Para chegar naquele MMC. E é só eu pegar esse número, então aqui foi o 30, então é a mesma coisa de eu multiplicar por 6. Então se eu multiplicar por 6 em cima e embaixo, eu vou obter o 24/30 avos. Aqui é a mesma coisa, aqui foi 5, então se eu multiplicar o 2 por 5, eu vou obter o 10/30 avos. E aqui é só a gente somar e a gente obtém o 34/30. Tá certo, galera? Subtração é a mesma coisa, porém com sinal negativo, tá? Com sinal de subtração. Então, se eu tenho 10 menos 2 quintos, então 10 quintos menos 2 quintos, eu vou manter a base. Isso eu só vou subtrair, perdão, os numeradores, certo? Porém, os denominadores diferentes, eu vou fazer o que? Eu vou fazer o MMC. Eu vou... Pensa aqui comigo, o MMC entre o 5 e o 3 é 15, certo? Porque eles são primos, então a gente multiplica, certo? E aqui dá isso. Galera, tem um macete, que é o seguinte. Tá, vamos fazer aqui com 4 quintos, certo? A nova fração é 15 aqui. Se eu multiplicar, eu vou dividir 15 por 5. Isso vai dar um 3. Esse 3 eu vou multiplicar aqui pelo 4. Então, 15 dividido por 5 dá 3. 3 multiplicado por 4 dá 12. Essa é a resposta, essa é uma das frações. A mesma coisa acontece aqui no 2 terços, certo? Então, eu tenho 2 terços, a nova fração com denominador é 15. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, 5 multiplicado por 2 dá 10. Se eu subtrair, eu vou obter o 2/15 avos. Tá certo, galera? Se tiverem dúvida na parte da fatoração em fatores primos, né? Da decomposição por fatores primos, eu explico melhor. Tá? Já vou explicar aqui, tá? Então, aqui a gente tem esse 5 e o 6 aqui do nosso primeiro exemplo. Vendo que eu coloquei 2, 3 e 5, por quê? Porque na decomposição em fatores primos, eu só posso dividir os números aqui por fatores primos. Fatores primos são aqueles números que só tem, né, dois divisores. Então, que é ele mesmo e o 1, certo? Não existem mais divisores para esse número. Então, primeiro eu vou dividir o 2 pelo 6, certo? E vai dar um 3. O 2 ele divide o 5? Não divide. Então, eu repito o 5 e coloco um 3 aqui, porque é o resultado da divisão de 6 por 2. Se eu dividir o 3 pelo 3, vai dar 1. Então eu desço 1, que é um número máximo, acabou a divisão. E aqui o 5 repete porque ele não é divisível por 3. E aqui a gente coloca o 5 porque 5 é divisível por ele mesmo e vai dar 1. Aqui vai sobrar 1, 2, 3 números e eu vou multiplicar esses 3 números entre eles mesmos, tá? Então 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 5 vai dar 30, esse é o MMC, correto? É basicamente isso a fatoração, né, a decomposição por fatores primos, tá? Multiplicação, gente. Multiplicação é muito simples. Numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 3 quintos dividido por 15 oitavos, eu vou ter um resultado de 45 40 avos. Por quê? Porque é só você multiplicar o numerador pelo numerador. É basicamente isso. Em cima por em cima, embaixo por embaixo. É apenas isso, tá? Divisão. Divisão com a base igual. A gente vai fazer todos os casos, vai. Exceto na nossa querida multiplicação, vai manter a base e vai multiplicar os expoentes, certo? Mantém a base e soma os numeradores, tá? Expoente, pode chamar de expoente, certo? Não tem problema. Só um momentinho, gente.
Beleza, galera. É basicamente isso, tá? Só um momentinho, tá? Na divisão com denominadores diferentes, o que acontece? A representação de uma divisão, ela fica da seguinte forma: 20 sobre 11 sobre 10 terços. Isso aqui representa uma divisão de frações, certo? O que eu faço nesse caso? Gente, nesse caso aqui, ele é muito simples, tá? Você vai inverter o denominador da fração. Então você vai falar, eu vou pegar isso daqui e vou jogar. Não. Na divisão de fração, você percebe que aqui está uma nova fração, tá? Então esse númerozão aqui, ele vai ser o nosso numerador. E esse numerozão aqui vai ser o denominador. Então o que eu vou inverter é esse número de baixo. Então o 13 vai para cima, certo? E aí a gente vai fazer um caso, a gente vai fazer o seguinte. Aqui é como se eu estivesse multiplicando cada um dos números aqui pelo inverso dessa fração. Aqui a gente vai riscar esse 10 com esse 10 e esse 13 com esse 13. Percebeu que ficou aqui 20 vezes 13 e 11 vezes 10? Isso aqui não é uma multiplicação? Isso aqui é uma multiplicação. Então aqui vai dar 260 dividido por 110. Correto, gente? É basicamente isso. Eu não entendi muito bem. Gente, olha aqui comigo o exemplo aqui de cima. Eu tenho aqui o 15 sobre 8, certo? Se eu falei que é só eu multiplicar pelo inverso do denominador, que é essa fração aqui, é só eu multiplicar pelo inverso da fração, certo? Então, o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Acabou. Não tem segredo, gente. Vai dar 24 sobre 75, tá? Se vocês tiverem dúvida, manda aí nos comentários, por gentileza, tá? Que eu vou estar tentando atender todos, tá? De certa forma é isso. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas, certo? E é isso. É isso, né? Espero que tenham gostado. Se tiver dúvida, pode mandar aí que eu vou estar tentando melhorar a minha forma de explicar. Às vezes eu explico de uma forma que pra mim é trivial, mas pra alguém não é. Então é bom que vocês possam explicar aí pra gente, explicar aí pra mim que fica melhor a minha forma de dar aula pra vocês, tá? Mas é basicamente isso o assunto de fração, não tem segredo. A melhor coisa para adquirir com mais facilidade é fazendo exercícios, tá? Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar alguns exercícios, aí fica a critério de vocês. Fiquem bem, estudem e até mais. Falou!